Israel. Com sua rica história e importância cultural, desperta nossa curiosidade sobre como uma terra tão pequena e árida conseguiu prosperar de maneira impressionante. A nação de Israel remonta a séculos, com raízes profundas nas antigas histórias bíblicas. No entanto, foi apenas no século XX que testemunhamos o retorno do povo judeu à sua terra ancestral e o estabelecimento do Estado de Israel em 1948. Neste vídeo, mergulharemos nas razões que tornaram Israel uma nação próspera, mesmo estando cercada por países inimigos. Destacaremos as técnicas inovadoras que permitiram um cultivo de terras áridas, o ambiente de startups que transformaram Israel em um polo de inovação e tecnologia, e as relações internacionais que impulsionam toda a economia de Israel. Antes de falarmos como Israel se tornou uma nação poderosa, é fundamental entendermos sua história rica e significativa. Vamos ver um pouquinho das raízes antigas de Israel e como elas moldaram o país que conhecemos hoje. A história de Israel vem de milhares de anos e está entrelaçada com eventos bíblicos e culturais. Desde os tempos antigos, a região onde o país se localiza tem sido um ponto de encontro de diversas culturas e impérios. No período bíblico, a terra de Israel foi habitada por diversas tribos e reinos, e é nessa época em que se encontram as histórias famosas da Bíblia, como a construção do Templo de Salomão e as histórias dos profetas. No entanto, ao longo da história, a região também foi palco de dominação de diferentes impérios, e daremos um breve resumo sobre cada um deles. Império Egípcio. No Antigo Egito, a região de Israel fazia parte do seu império e estava sujeita à sua autoridade. Durante o período do Novo Reino Egípcio, houve uma interação significativa entre os egípcios e as tribos e povos que habitavam a terra de Israel. Essa interação pode ser vista em descobertas arqueológicas e registros históricos como as Cartas de Amarna. As Cartas de Amarna são um conjunto de tábuas em escritas cuneiforme encontradas em Amarna, uma das várias capitais do Antigo Egito. Império Assírio. O Império Assírio, conhecido por sua brutalidade militar, expandiu-se pelo Oriente Médio durante o século 8 a.C. e teve influência sobre a região de Israel. Durante esse período, o Reino de Israel do Norte foi conquistado pelos assírios, resultando na deportação de muitos israelitas e na assimilação cultural e religiosa de outros. Império da Babilônia. O Império Babilônico, liderado pelo rei Nabucodonosor II, conquistou Jerusalém em 586 a.C. e deportou grande parte da elite judaica para a Babilônia. Esse período ficou conhecido como o Exílio da Babilônia e teve impacto profundo na identidade judaica. Após a queda do Império Babilônico, o Império Persa, liderado por Ciro o Grande, conquistou a região e permitiu que os exilados judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. O domínio persa trouxe relativa estabilidade para a região e permitiu o florescimento da comunidade judaica. Império Grego. Sob o comando de Alexandre o Grande, o Império Grego conquistou a região e trouxe influências helenísticas, incluindo a disseminação da língua grega e a influência cultural grega. Após a morte de Alexandre, o território foi dividido entre seus generais, resultando no domínio dos Ptolomeus e dos Seleucidas na região de Israel. Império Romano. O Império Romano exerceu um domínio duradouro sobre a região, incluindo o período em que Jesus Cristo viveu. A conquista romana resultou na destruição do Segundo Templo em Jerusalém no ano 70 d.C. e na dispersação do povo judeu pela diáspora. Após esses impérios que são citados na Bíblia, Israel ainda foi governado pelo Império Bizantino no século IV, pelo domínio islâmico no século VII, que inclusive tornou Jerusalém um local sagrado para os muçulmanos. Houve também o período das Cruzadas durante a Idade Média, que foram lançadas pelos cristãos europeus com o objetivo de retomar a Terra Santa, incluindo Jerusalém, das mãos dos muçulmanos. Também foi dominada pelo Império Otomano no século XVI, onde Jerusalém se tornou uma parte importante do Império e experimentou um renascimento com a construção de novas estruturas, como a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Após a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano foi desmembrado e a região de Israel passou a ser administrada pelo mandato britânico. Durante esse período, houve um aumento do movimento sionista, que buscava o estabelecimento de um Estado judeu na região. Esses impérios tiveram um impacto significativo na história de Israel, moldando a identidade e as circunstâncias do povo judeu ao longo dos séculos. No entanto, apesar dessas conquistas e opressões, a história de Israel é caracterizada por uma forte conexão com sua terra ancestral e o desejo de retornar e reconstruir a sua nação, o que se concretizou com o estabelecimento do Estado de Israel em 1948.
No século XX, com o advento do movimento sionista que buscava o retorno dos judeus à terra de Israel, aconteceu um momento decisivo. Em 1948, o Estado de Israel foi estabelecido como uma nação independente. Desde então, Israel tem enfrentado uma série de desafios, incluindo conflitos com seus vizinhos, mas também tem alcançado notáveis conquistas em diversas áreas, tornando-se uma nação próspera e avançada. A região de Israel apresenta desafios geográficos significativos, como um clima árido e escassez de recursos naturais, o que torna ainda mais impressionante o fato de Israel ter se tornado uma nação próspera em termos de recursos naturais e agricultura. Apesar das condições adversas, Israel se destaca por suas técnicas e tecnologias agrícolas avançadas, que permitem o cultivo eficiente e sustentável mesmo em áreas áridas. Um exemplo notável é o sistema de irrigação por gotejamento, no qual a água é fornecida diretamente às raízes das plantas em pequenas quantidades, reduzindo o desperdício de água e maximizando a eficiência hídrica. Outra técnica amplamente utilizada é a agricultura em estufas. As estufas permitem o controle das condições ambientais, como temperatura e umidade, criando um ambiente propício para o cultivo de diversas plantas, mesmo em áreas com pouca água disponível. Além disso, Israel tem investido muito em pesquisa e desenvolvimento agrícola, resultando no desenvolvimento de sementes resistentes à seca, que podem sobreviver e prosperar em climas áridos. A agricultura desempenha um papel crucial na economia israelense. O país é um importante exportador de produtos agrícolas, incluindo frutas, legumes, flores e produtos lácteos. Essas exportações contribuem significativamente para o crescimento econômico de Israel e para o fortalecimento de suas relações comerciais com outros países. Além disso, a agricultura em Israel é impulsionada pela inovação tecnológica. O país é conhecido por sua pesquisa e desenvolvimento em biotecnologia agrícola, técnicas de cultivo de precisão e uso eficiente de fertilizantes e pesticidas. Essas tecnologias têm permitido aumentar a produtividade e a qualidade de produtos agrícolas, garantindo uma oferta abundante de alimentos tanto para o mercado interno quanto para a exportação. Quando pensamos em Israel, é impossível não mencionar sua notável reputação como um polo de inovação e tecnologia. O país se tornou um centro de excelência em empreendedorismo, pesquisa e desenvolvimento, e isso contribuiu para sua prosperidade. Israel tem um ambiente empreendedor vibrante, que encoraja a criação e o crescimento de startups. O país é conhecido como nação startup, com uma das maiores concentrações de startups per capita do mundo. Isso se deve, em parte, à cultura de inovação e ao apoio do governo e investidores no setor de tecnologia. Uma das principais áreas em que Israel se destaca é a segurança cibernética. O país desenvolveu uma expertise significativa nesse campo, tornando-se líder global em soluções de segurança digital. Empresas israelenses fornecem tecnologias avançadas de proteção contra ameaça cibernética para os governos, empresas e instituições em todo o mundo. Além da segurança cibernética, Israel tem uma presença proeminente em setores como tecnologia da informação, inteligência artificial, energia renovável e muitos outros. Essas áreas têm se beneficiado do ecossistema de inovação de Israel, que inclui parques tecnológicos e universidades de renome. O apoio governamental tem sido fundamental para o desenvolvimento das startups em Israel. O governo fornece incentivos fiscais, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, programas de capacitação e acesso ao financiamento para startups. Além disso, o serviço militar obrigatório em Israel também estimula a mentalidade empreendedora, proporcionando habilidades técnicas e liderança aos jovens israelenses. A inovação e a tecnologia têm impulsionado a economia de Israel, gerando empregos, atraindo investimentos e fortalecendo sua posição como líder em diversos setores. A capacidade de Israel de transformar ideias em produtos e serviços de alto valor agregado tem sido um fator essencial para sua prosperidade e crescimento econômico. É admirável ver como Israel se tornou uma referência nesses quesitos, usando a criatividade, a colaboração e o apoio governamental para impulsionar o empreendedorismo e a pesquisa. Essas conquistas colocaram o país na vanguarda do cenário tecnológico global e continuam a impulsionar seu sucesso econômico. A educação e o investimento em capital humano têm grande importância na prosperidade de Israel. Israel valoriza a educação e tem um sistema educacional de alta qualidade, desde a educação básica até o ensino superior.
O país é reconhecido por suas universidades renomadas que cultivam a excelência acadêmica e a pesquisa científica. Os alunos israelenses são incentivados a buscar conhecimento e desenvolver habilidades essenciais para o mercado de trabalho global. Além disso, Israel investe em programas de formação técnica e profissionalizante, preparando os jovens para atuar em setores de alta demanda, como tecnologia, engenharia e ciências da saúde. Isso contribui para a criação de uma força de trabalho qualificada e especializada, impulsionando a inovação e o empreendedorismo no país. O investimento em capital humano não se limita apenas às escolas. O governo e as empresas em Israel promovem programas de capacitação, treinamentos e incentivos para o desenvolvimento profissional contínuo. Essas iniciativas visam aprimorar as habilidades dos trabalhadores, promover a inovação e aumentar a produtividade em diversos setores da economia. O resultado desse investimento em capital humano é uma mão de obra altamente qualificada e adaptável, capaz de lidar com os desafios do mercado global. Os profissionais israelenses são conhecidos por sua criatividade, habilidades técnicas e capacidade de resolver problemas complexos, tornando-se ativos valiosos em empresas e projetos em todo o mundo. É importante reconhecer que Israel enfrenta desafios e tensões em relação aos países vizinhos, como Irã, Líbano, Síria e Palestina. Mas, por outro lado, Israel tem estabelecido relações diplomáticas com diversos países ao redor do mundo. Essas relações têm sido fundamentais para expandir as oportunidades de comércio, investimento e cooperação em várias áreas, impulsionando o crescimento econômico de Israel. Em particular, a colaboração com os Estados Unidos tem sido crucial para o sucesso de Israel. Os dois países têm uma relação estreita em diversos campos, incluindo defesa, tecnologia e inovação. Muitas startups de Israel têm estabelecido parcerias estratégicas com empresas americanas. Por exemplo, a Mobileye, empresa israelense de tecnologia automotiva, desenvolveu tecnologias avançadas de assistência ao motorista e sistemas de condução autônoma. Em 2017, essa empresa foi adquirida pela Intel, a gigante americana de processadores, por cerca de 15 bilhões de dólares. Além da tecnologia, Israel e os Estados Unidos também têm negócios em energias renováveis, ciência da saúde e investimentos em capital de risco. Tudo isso, juntamente com os acordos comerciais e programas de cooperação, tem impulsionado o crescimento e a transferência de conhecimento entre as duas nações. Além disso, Israel tem fortalecido seus laços com países em regiões estratégicas, como a Europa, Ásia e África. A colaboração internacional também ocorre por meio das organizações multilaterais e iniciativas regionais. Israel participa ativamente de fóruns internacionais como a Organização das Nações Unidas, a ONU, e se envolve em programas de cooperação regional, buscando soluções conjuntas para os desafios comuns. Ao escolher abrir as portas para as oportunidades de comércio, investimento e transferências de conhecimento, o país tem se beneficiado da expertise e dos recursos dos parceiros globais. Em resumo, a prosperidade de Israel é o resultado de uma combinação de muitos fatores, incluindo o aproveitamento de recursos naturais, a inovação de tecnologia, as parcerias internacionais, a resiliência diante dos desafios e o valor dado ao patrimônio cultural. O país ainda continua a se destacar como um exemplo notável de sucesso e progresso, mostrando ao mundo como é possível superar obstáculos e alcançar a prosperidade por meio da determinação, do conhecimento e da criatividade. Se você ainda está nesse vídeo, creio que você vai gostar desse outro onde mostramos os segredos por trás da riqueza de Balneário Camboriú. Para mais vídeos como esse, me apoie com sua inscrição e like. Obrigado por assistir, forte abraço.